O campeonato da Fórmula 1 tem um novo líder depois que o Oscar Piastri venceu o GP da Arábia Saudita e agora está em primeiro no campeonato. Mas o Piastri saiu daqui de Jeddah ressabiado com o ritmo do Max Verstappen, que foi o segundo colocado. Ele achava que depois que ele assumiu a primeira colocação, ele conseguiria escapar do Verstappen, mas o Verstappen chegou a menos de 3 segundos dele. O Verstappen estava largando na pole position, mas o Piastri largou melhor, emparelhou com o Max na primeira curva. O Max saiu da pista, voltou na frente e por ele ter feito isso, ele levou uma punição de 5 segundos que acabou, na verdade, decidindo a corrida, porque depois da primeira parada, que foi a única parada da corrida, que foi quando o Max Verstappen teve que pagar essa punição de 5 segundos, ele voltou atrás do Oscar Piastri, que no começo ficou só cozinhando o galo ali, porque ele sabia que não precisava tentar uma ultrapassagem. Ele voltou, o Max voltou atrás do Piastri e atrás ali ficou. Mas o que ficou para o próprio Piastri depois dessa corrida foi justamente o ritmo do Verstappen. Ele falou, olha, não é que eu estava segurando o ritmo, não, realmente eles estão rápidos, já mostraram no GP do Japão que estão rápidos e Japão e Jeddah são pistas com curvas de alta velocidade e com asfalto bem lisinho, asfalto bem novinho, asfalto que foi refeito em Suzuka, e aqui sempre foi uma característica muito forte desse circuito, ter um asfalto muito bom. E nesse tipo de pista, nesse tipo de característica, a Red Bull consegue andar melhor, a Red Bull que só não consegue ser consistente, né? Como a gente viu na semana passada, eles andaram muito mal no Bahrein, numa pista que ela é mais agressiva com os pneus. Aqui eles foram muito melhores em Jeddah e conseguiram até dar um calor aí no Oscar Piastri na luta pela vitória. O outro líder do campeonato, quem chegou como líder do campeonato aqui em Jeddah e está saindo na segunda colocação, o Lando Norris, que se complicou na classificação, batendo, né, largando só na 10ª colocação. Ele conseguiu até ganhar algumas posições, a McLaren fez uma estratégia diferente com ele, colocando ele no pneu duro para ele ter pista livre em determinado momento da corrida, quando todo mundo já tinha parado. Ele conseguiu fazer isso funcionar, mas isso foi até a Ferrari do Charles Leclerc, que foi a grande surpresa dessa corrida. O Leclerc saiu muito decepcionado com a Ferrari depois da classificação, falando, olha, eu fiz uma volta boa, o carro parece estar bom, mas só não tem ritmo. A Ferrari largando um pouco mais atrás, largando atrás inclusive da Mercedes, mas chegou na corrida, como já aconteceu outras vezes esse ano, esse carro parece que ganha vida e o Leclerc conseguiu ser o último dos pilotos que estavam largando com um pneu médio a parar, e com isso ele fez uma segunda metade da corrida muito forte e conseguiu se manter na frente do Lando Norris. Então o Norris largou em 10º, chegou em 4º e o pódio ficou com Piastri, o Verstappen e o Charles Leclerc. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma corrida bastante complicada, como era de se esperar, porque o final de semana inteiro dele foi complicado, principalmente por ele ter perdido o segundo treino livre, que é o único treino livre disputado à noite, e à noite que tem a classificação aqui e também a corrida. Eu vi um diálogo dele com o Lando Norris depois da prova e ele estava contando alguma coisa para o Lando fazendo assim. O que eu perguntei para ele depois, o que você estava contando para o Lando, qual foi essa conversa? Você estava falando da sua estratégia? Ele falou exatamente, era isso, e o Lando falou, como você fez isso, cara? Que estratégia foi essa? A ideia do Gabriel era largar com o pneu médio e se saísse um safety car no começo da corrida, ele trocaria para o duro e iria até o final. E foi isso que aconteceu, saiu um safety car logo na primeira volta da corrida, ele trocou para o pneu duro e ali era um comprometimento mesmo de ir realmente até o final, porque ele não tinha outro jogo de pneu médio e o pneu macio não foi usado durante a corrida, era muito macio para esse final de semana. Então ele teve que se aguentar até o final. No começo foi mais uma questão de administrar o ritmo e depois de sobrevivência, porque ele falou que o pneu dele, ele sentiu, estava tanta vibração que ele estava sentindo no volante, que ele achou em determinado momento que o pneu ia simplesmente estourar nas últimas voltas e já disse, né, essa é uma pista de muita alta velocidade. Final das contas, um piloto que estava tentando fazer a mesma estratégia que ele, o Jack Doohan, desistiu
parou de novo, colocou o pneu médio, que ele não podia fazer porque ele não tinha um pneu médio, e o Durham passou o Bortoleto na linha de chegada. A diferença entre os dois foi de 0,0, e aí o Bortoleto terminou em último mais uma vez, classificado em 18º, porque a gente teve 2 abandonos. Daqui ele tira todo esse aprendizado, né, de como foi fazer um final de semana tendo perdido o treino livre mais importante. Eu perguntei para ele se ele estava animado para a próxima corrida em Miami, e ele falou para a classificação sim, porque lá é uma outra corrida difícil de ultrapassar, então o foco dele lá vai ser a classificação. Só um ponto sobre o Bortoleto que eu esqueci de comentar, ele falou que estava com muita dor na região abdominal, porque nas últimas voltas o cinto de segurança dele foi soltando, e aí o corpo dele, cada freada, o corpo dele ia indo para frente, né? E aí ficava pressionado. O cinto de segurança de um carro de Fórmula 1 é diferente de um cinto de segurança de um carro de rua. Ele tem uma das pontas que é presa no meio da barriga mesmo, e é ali que ele estava com dor, então vai descansar agora depois dessa corrida e voltar com tudo daqui 2 semanas para o GP de Miami. Uau.